levantei esse clamor. Quando o pastor falou em desafio, talvez ele não imagine que desafio ele me colocou. Ele não entende a proporção, mas agora ele vai saber. O pastor, quando veio falar comigo, era por volta de 7 horas, 7 da noite. E eu estava na casa da minha filha, dia de visitação, fui lá visitá-la. E o pastor falou: querido, olha, sabe quando eu costumo fazer isso, convidar em cima da hora, mas tem como você estar ministrando a palavra amanhã? E eu falei: olha, soldado a gente não deve negar, né? Chamou, opa, vamos lá. Então eu não sou muito de correr, não. Eu posso de repente não desempenhar o melhor papel naquele momento, mas eu não vou correr, eu não vou desistir, eu não vou voltar atrás. Então, e o pastor falou: posso contar com você? Eu falei: olha, pastor, pode. Mesmo sabendo que hoje seria um dia muito difícil. Saí da casa da minha filha por volta de 7 da noite, peguei um engarrafamento imenso na Avenida Brasil por causa do BRT, fiquei quase 2 horas no trânsito. Cheguei em casa em torno de 9 e pouca, 10 e pouca da noite. Tinha que terminar de limpar o meu aquário, que aquário quando você começa a limpar você tem que terminar, senão o peixe morre. Então fui terminar, era por volta de 11 horas. Fui sentar para começar a fazer a palavra por volta de 11h30. Quando chegou quase 2 da manhã, eu já não estava me aguentando mais. Batendo cabeça literalmente no teclado do computador. E porque hoje, no dia seguinte, eu tinha que acordar 4 da manhã. Porque eu tinha uma pescaria marcada já há um bom tempo, com antecedência, e eu tinha que estar hoje 4 da manhã de pé. E pescaria é o seguinte, não sei se alguém aqui pesca, se pescar já me dá um nome e vamos para a próxima. Você dá o seu nome, você dá a sua palavra, você tem que ir. Se você não for, você como sujeito de palavra, você tem que pagar mesmo sem ir. E meu irmão, na crise que eu jogar dinheiro fora, eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Então eu falei: não, se eu paguei, até falei com a Aliança, não, se eu paguei, eu vou ter que ir, agora eu vou ter que ir. E eu falei: rapaz, mas eu dei a palavra para o pastor também, não vou voltar atrás, também não vou dizer. Então, 4 da manhã eu estava de pé, não sei como eu consegui, só tive 2 horas de sono, levantei. E eu estava lá pescando, e eu estava com um amigo lá, eu falei: rapaz, ainda tem que chegar em casa, ainda tem que terminar o esboço da pregação, e tem que pregar. Ele: sério? Como é que tu vai fazer isso? Eu falei: não sei, cara, Deus está no controle, Deus vai fazer, Deus vai falar. Cheguei em casa por 6 horas, tomei um banho, me arrumei e vim para cá. Deu para fazer alguma coisa, mas aquilo que eu não consiga falar e aquilo que eu não consiga completar, que o Senhor complete. Amém. Que as minhas limitações não impõem um limite para o que Deus quer falar nessa noite. E que a misericórdia dele venha suprir qualquer carência física e mental minha nessa noite. Pra vocês terem ideia, eu inovei, né? Em vez da água é o café. E não é drama, não. É porque eu estou com muito sono. Já ouviu falar bêbado de sono? Na expressão bêbado de sono? Poucas vezes na minha vida eu tive isso. E eu estava ali durante o louvor, e não sei se vocês viram, eu fiquei com o olho aberto o tempo inteiro, porque eu acho que se eu fechasse eu ia apagar. Vocês terem noção. Abaixa um pouquinho, Jéssica, só um pouquinho. Então, quando o pastor foi orar pelos dízimos e ofertas, eu fui no banheiro, lavei o rosto, tratei. Aí quando eu vi a garrafa de café ali do lado de fora, porque não tem café à noite, né? Quando eu cheguei: domingo, você é café, domingo falou. Eu falei: oh meu Deus, obrigado, Senhor, Deus seja louvado. E daqui a pouco eu vou pedir mais, senão não sei o que vai acontecer. Mas queridos, coincidentemente, o personagem da pregação dessa noite é uma pessoa que não tinha qualquer perspectiva para almejar aquilo que Deus tinha planejado para ele. Quando ouvimos falar aí que Davi é um homem segundo o coração de Deus, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, eu confesso para vocês que eu demorava a entender o porquê disso, né? Davi foi um grande homem, mas também, ao conhecer um pouco da história de Davi, vemos algumas situações de erros, de falhas de Davi. E eu falava assim: mas Deus, com tantos homens na Bíblia, Moisés, Abraão, coube ser designado homem segundo o coração de Deus, Davi. Então, nesse tempo que me sobrou, que eu tive, não é nem sobra, mas esse tempo que eu tive para estar criando esse esboço e estar trazendo essa palavra, eu pude entender um pouco o real motivo. Obrigado. O real motivo disso. Primeiro, Deus escolhe pessoas simples
para fazer grandes coisas. De repente, você se olha nessa noite com apenas 2 horas de sono e sem a mínima capacidade de falar ou de ficar em pé. Mas de repente, Deus vai lhe usar. De repente você hoje se encontra numa situação onde as suas limitações chegaram ao ápice. De repente a sua vida se encontra nesse momento. Pensei que o Fabinho estava tocando. Eu falei, olha, já está rompendo as limitações. Eu estou com tanto sono que eu estou escutando o piano e vi o Fabinho ali e falei, o Fabinho está tocando. Você vê como a situação está. Mas de repente você chegou num estágio da sua vida onde as limitações lhe impõem barreiras. Mas eu quero dizer para você que, segundo a ordenação de Deus, você é capaz de suportar, de sobressair sobre qualquer barreira que se levante diante de ti. Glória a Deus. Deus não olha como o homem vê. Deus vai muito além da aparência. Deus vai muito além do discernimento humano, muito além da lógica humana. Ele enxerga além dos padrões humanos pré-determinados pelo homem. Ele vai além do que podemos compreender. Queridos, quando entendemos todo o processo da vida de Davi até ele ser rei, talvez Davi enfrentou um processo onde qualquer um de nós faria totalmente diferente. E quando eu vejo que Davi era um homem segundo o coração de Deus, com tantos outros grandes homens na Bíblia, e eu questionava, mas por que logo Davi? Eu entendo que Davi fez coisas diferentes ao longo da sua trajetória que talvez muitos desses grandes homens de Deus não fariam. O primeiro grande feito de Davi foi que ele sempre se dispôs a trabalhar. Quando Deus fala a Samuel, olha Samuel, eu vou ungir um novo rei sobre Israel. Saul não está mais ouvindo a minha voz, não está mais obedecendo as minhas leis. Então eu vou ungir um novo rei sobre Israel. Então Samuel, temendo, chega, Deus, mas então, como será? Então olha Samuel, você vai sacrificar. Você vai pegar um bezerro, você vai sacrificar a mim. Então você vai chamar Jessé. E lá da casa de Jessé, eu vou trazer um novo ungido. Eu vou levantar um novo rei sobre Israel. E eu fico imaginando que quando Samuel avisou que ia à casa de Jessé, primeiro que o coração de Jessé e da família de Jessé já se alegrou, né? Mas eu vejo a expectativa de Jessé diante daquela oportunidade. Olha, um filho seu será consagrado novo rei de Israel. Jessé, com as perspectivas humanas, ele manda chamar todos os seus filhos, exceto um, o menor, o mais franzino, o mais humanamente incapacitado. Talvez você, muitas das vezes na sua vida, foi tratado assim. Muitas pessoas passaram à sua frente. Muitas pessoas roubaram as suas oportunidades. Muitas pessoas foram vistas com uma capacidade maior que a sua. Mas talvez a grande diferença na vida de Davi é que enquanto seus irmãos queriam literalmente aparecer, enquanto seus irmãos queriam a grandiosidade de ser reis, Davi trabalhava. Então quando Jessé manda chamar os seus filhos e chega Eliabe diante de Samuel, Samuel também olha do mesmo ângulo que Jessé olhou e que talvez nós olharíamos. Entra aquele homem alto, forte, bonito. Samuel, querendo agilizar o processo, já deve ter pego até o odre lá com azeite. Opa, é isso aí. O Senhor está diante de mim, o futuro rei de Israel. E essas perspectivas humanas, estamos sujeitos a elas.
Muitas das vezes podemos agir como Jessé e como o próprio profeta Samuel. Podemos não enxergar a qualidade de pessoas, podemos não enxergar a qualidade das pessoas, mas Deus enxerga o interior de cada um de nós. Ele não precisa dos seus rótulos e das capacidades que julgamos serem importantes, porque Ele é Deus. Isso basta. Então, quando Samuel está diante de Eliabe, ele fala: pronto, é esse daí. E Deus disse: olha, não é. E vieram outros, também não é. Vieram, e não era nenhum deles. Eu fico imaginando que talvez Samuel deva ter ficado um pouco quanto confuso diante disso. Poxa, Senhor, tantos homens fortes, belos, e o Senhor disse que na casa de Jessé, da casa de Jessé sairia um novo rei de Israel, mas se passaram todos aqui diante de mim, e cadê esse rei, Senhor? Eu quero derramar unção, eu quero ungir, mas cadê? Se acabaram. E talvez seja exatamente esse momento que você esteja enfrentando na sua vida. Você está como Samuel. Todas as opções se encerraram, todas as suas expectativas já se acabaram. E falta um detalhe para que venha se cumprir aquilo que Deus te ordenou, mas se esgotaram as opções humanas, se esgotaram as opções que os seus olhos conseguiram enxergar. Mas a opção que Deus enxergava estava lá no pasto, cuidando de ovelhas e trabalhando. Glória a Deus. Enquanto as pessoas não te enxergam, trabalhe. O grande problema do coitadismo é: já que não me enxergam, eu não vou fazer. Já que não me reconhecem, eu não vou fazer. Já que não me convidam, eu não vou fazer. Só que Davi não. Davi não foi chamado para estar diante do profeta. Eu tenho certeza que quando chegou a notícia lá no meio do pasto, que os irmãos de Davi também estavam lá, né? E quando chegou a notícia, olha, Jessé chegou lá: fulano, ciclano, Eliabe, vamos se arrumar que o profeta está chegando aí. Davi, você fica por aí e cuida das ovelhas. Eu fico imaginando talvez a briga dos irmãos, né? Quem ia ser o primeiro a aparecer diante do profeta, quem ia ser o primeiro a estar lá. Então devem ter penteado bem o cabelo, passado o melhor perfume, colocado a melhor roupa para se apresentar diante do profeta. Só que eles não estavam se apresentando só diante do profeta, eles estavam se apresentando diante de um Deus que não julga as pessoas pela sua aparência, Ele julga pelo seu interior. Então, entenda uma coisa: Deus ele não está preocupado com a sua aparência. Quem se preocupa com a sua aparência é você mesmo. Deus ele se preocupa com o seu interior, e é desse interior que Ele vai tirar o seu melhor. Enquanto enxerga as qualidades dos outros e não as suas, trabalhe. E lá estavam então todos os filhos de Jessé passando diante de Samuel, e nenhum deles era escolhido. Então, eu creio que Samuel, diante dessa confusão, desse imprevisto, né? Samuel virou para Jessé e disse: cadê? Se acabaram os seus filhos? E falou assim: não. Eu imagino que Jessé deve ter falado: não acredito nisso. Logo ele? Rapaz, não pode ser. Mas aí, Jessé, ainda tem mais alguém? Olha, tem. O menor de todos eles. Ele está lá no pasto trabalhando. De repente, você hoje se sinta como menor. Mas a diferença para você ser escolhido é você trabalhar. E de repente, mais que depressa, vão lá chamar Davi. Eu queria pedir para, em vez de água, se alguém puder trazer um pouco mais de café. Que está funcionando. Pelo menos até agora eu não dormi. Então vamos lá. Chama correndo Davi. Então vamos lá, os mensageiros, porque eu creio que os irmãos de Davi não foram lá chamar ele. Eu creio que quem foi chamar foi algum empregado, algum servo. Porque eu creio que aqueles camaradas estavam revoltados, né? Como é que pode? Não, o profeta deve estar enganado. E quando chegaram diante do coitado do Davi, que estava apacentando as ovelhas do seu pai, ele teve nem tempo de se arrumar. Teve nem tempo de se arrumar, nem de tomar um banho.
E Davi chega... Obrigado, meu querido. Obrigado. E Davi chega diante do profeta, com roupas sujas, com vestes sujas, fedendo a ovelhas. Você tem cheiro de ovelhas? Quantos querem ter cheiro de ovelhas? Eu imagino que nenhum dos melhores perfumes que os irmãos de Davi passaram chegou tão cheiroso às narinas de Deus quanto o cheiro que aquele pastor que estava apacentando as ovelhas tinha. Era cheiro de ovelha. Aleluia. Eu quero ter cheiro de ovelha. Eu quero cheirar a ovelha. E quando chega aquele menino franzino, até belo, a Bíblia diz que ele era belo, cabelo ruivo. Aquele menino, ele tinha em torno de 14 anos, entre 14 e 17 anos. Mas uma criança, um adolescente, chega diante do profeta. E quando o profeta bate o olho nele, naquele pastorzinho, fedendo ovelhas, que estava no campo trabalhando enquanto seus irmãos estavam se adornando para estar diante do profeta. E quando o profeta bate o olho nele, Deus fala: eis aí, o novo rei de Israel. Talvez nessa noite Deus está dizendo para você que vai derramar uma unção sobre a tua cabeça. Talvez hoje nessa noite vai ser derramado óleo sobre a tua cabeça. Mas para que esse óleo seja derramado sobre a tua cabeça, existem algumas características que não podem deixar de ter em você. Uma delas é o trabalho, e outra delas é o cheiro de ovelha. Como é que eu posso querer reinar? Como é que eu posso querer governar? Como é que eu posso querer cuidar de coisas grandes se eu abandono as ovelhas na primeira oportunidade que eu tenho para estar diante do profeta? Como é que eu vou demonstrar um cuidado com as coisas de Deus? Como é que eu vou demonstrar um cuidado com o reino que Deus vai colocar em minha mão? Se a primeira atitude que eu tenho quando eu sei que eu posso ser ungido é abandonar as ovelhas e procurar me adornar. Eu compreendo um pouco os irmãos de Davi, né? Era a chance deles, era a oportunidade deles. Então eles tinham que fazer o melhor. Muitas das vezes eu também agi assim. Eu procurei ferramentas humanas, eu procurei maneiras humanas de ser o melhor, de poder ser o melhor. E muitas das vezes eu fui frustrado por situações onde todas as minhas qualidades não significavam exatamente nada. Eu tinha que cheirar a ovelha. Eu tinha que estar trabalhando. 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 5 ao 12. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 5 ao 12. Talvez Deus vai fazer exatamente isso com você nessa noite, querido. Se não for nessa noite, pode ser daqui a um mês. Se não for daqui a um mês, pode ser que seja daqui a um ano. Se não for daqui a um ano, pode ser daqui a 10 anos. Se não for daqui a 10 anos, pode ser daqui a 20 anos. Mas quando Ele te chamar, traga em si características de um ungido. Apresente a Ele características de alguém que anda segundo o coração de Deus. E disse ele: é de paz, respondeu o profeta. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente este perante o Senhor, e certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza de sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Nessa noite Ele está olhando para dentro do seu coração. Então chamou Jessé a Abinadab
E o fez passar diante de Samuel, qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então fez Jessé passar a Samar, porém disse: tampouco a esse tem escolhido o Senhor. Imagina o que está passando na cabeça de Jessé e de Samuel. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços. E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse pois Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não vos assentaremos até que ele venha aqui. Querido, nenhuma profecia será lançada enquanto você não estiver no local exato para que a profecia venha se cumprir. Então uma coisa, você não vai precisar correr atrás de profecias, você não vai precisar correr atrás de bênção. As profecias e as bênçãos te seguirão. Glória a Deus. Então mandou chamá-lo, e fez-o entrar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse: Senhor, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Aleluia. Queridos, Deus está derramando sobre a tua vida nessa noite um azeite da unção. A escolha de Davi como rei de Israel quebra várias lógicas. E a primeira delas é a aparência. Os irmãos de Davi tinham uma aparência melhor, altura, força. Porém, nenhum deles trazia a marca de um rei e um coração segundo o coração de Deus. Algumas das principais características de Davi eram o trabalho e a obediência. Obediência porque ele, quando seu pai falou que ele continuasse a cuidar das ovelhas, ele continuou. Eu fico imaginando que às vezes recebemos alguma ordem. Fica imaginando você no lugar de Davi, você sabendo que pode ocorrer a sua grande oportunidade, e de repente a liderança estabelecida sobre a tua vida fala para você: não é por aí, você não vai, o caminho não é esse. A primeira coisa que fazemos é julgar: mas será que essa pessoa está tomando a atitude correta? Poxa, peraí, por que eu não posso estar lá? Por que eu não vou estar lá? Por que eu não posso estar entre eles? Por que eu não posso estar onde a bênção vai acontecer? Por que eu não posso estar perante o profeta? Por que todo mundo vai menos eu? Às vezes, querido, existem situações na sua vida que é exatamente apenas para você passar. Às vezes todos podem ser retirados dos pastos. Às vezes todos podem se adornar, se perfumar, se arrumar, menos você. E você pode achar que isso é para sua humilhação. E você pode muitas das vezes se entristecer com o fato de você ser o único a não alcançar algumas coisas. Mas às vezes o que Deus tem para tratar com você em meio a ovelhas é algo muito maior. Aleluia. Glória a Deus. Passa a lugar de bênção. Os irmãos de Davi tiveram tempo de se arrumar, de se programar para estar diante do profeta. Inclusive eles foram sacrificar junto com o profeta, foram fazer sacrifícios junto com o profeta. Eles não foram pegos de surpresa. E eu ouso dizer que Davi também não foi pego de surpresa, porque Davi estava preparado. Antes de sonhar em ser um bom líder, antes de almejar algum cargo ou alguma posição, antes de querer liderar alguém, eu preciso ser um bom liderado. E o que Davi demonstrou para ser o rei de Israel era exatamente essas características. Todos os meus irmãos vão, todo mundo foi se arrumar, todo mundo vai estar sacrificando, todos vão estar diante do profeta, mas meu pai não me deixou ir, eu não vou. Então de repente você ouviu não, mesmo querendo ouvir sim. Poxa, mas por que isso? Eu tenho tanta vontade de estar lá, eu tenho tanta vontade de ir para lá, mas de repente você ouviu não. E talvez exatamente nesse não que Deus está te dando,
a grande oportunidade de você triunfar nessa batalha que você está enfrentando. Queridos, Davi foi ungido rei de Israel. Eu fico imaginando que um adolescente de em torno de 14 anos de idade, se ele fosse ungido rei de Israel, ele ia se achar literalmente o cara. Pega um adolescente de 14 anos, dá um PlayStation 4 para ele. Ele vai tirar onda com os amigos. Ele vai se gabar para todo mundo na escola que ele tem um PlayStation 4. Eu acho que até eu me gabaria hoje com um PlayStation 4. Estou tentando ter, mas ainda não tenho. E Davi, com 14 anos de idade, foi ungido rei de toda aquela nação. E o que ocorreu com Davi? Talvez nós sairíamos correndo e chegaremos diante do trono de Saul e falarmos: rapaz, sai fora, mete o pé daí que esse trono agora é meu. Temos a mania de nos apressarmos para determinadas coisas acontecerem em nossa vida. E talvez quantos de nós não chegaria para Saul e mandaria a Saul: vaza, vai embora, agora esse trono é meu. Mas Davi foi diante de Saul. Ele se apresentou diante de Saul. E ele cuidou de Saul. Saul possuía espíritos maus que o atormentavam. Saul tinha suas fraquezas, sim. Só que ao invés de apontá-las, Davi tratava. Davi sanava elas. Então, quando Saul era atormentado por espíritos maus e movido por insanidades naquele momento, Saul corria para pegar sua harpa e começava a tocar cânticos, e o espírito mau se afastava de Saul. Eu fico pensando se todas as pessoas teriam essa atitude. Talvez a primeira coisa que muitos de nós, talvez eu também, faria: tá vendo aqui que o rei de Israel está fazendo? Tá maluco, tá biruta, tomando um monte de atitude errada, agindo de forma errada lá. Talvez, se fosse outra pessoa no lugar de Davi, arquitetaria exatamente a queda de Saul. Mas Davi, ao invés de arquitetar a queda de Saul, fazia de tudo para reerguer Saul. Porque Davi sabia que o que era dele chegaria no tempo devido. Então não se apresse a querer nada que ainda não é seu. Aguarde, porque se for seu no tempo certo, você vai conseguir. Glória a Deus. Não destrone ninguém. Não derrube nenhuma liderança. Porque se um dia você for capaz de ser líder, se um dia Deus te levantar para algo, você pode ter certeza que no tempo certo e na hora certa, a cadeirinha estará esperando por você. Você não precisa destronar ninguém, você não precisa matar ninguém. O que é seu está guardado. Glória a Deus. E quando eu falo isso, eu fico pensando às vezes, né? A gente que lida com louvor, vou ser bem honesto, graças a Deus no novo tempo eu nunca vi isso, graças a Deus. Se um dia eu ouvir, eu vou contar para o pastor Ricardo para chamar a atenção. Ele é o líder, eu não. A gente, às vezes, vê uma pessoa que canta um pouquinho melhor que a outra, né? Não sei se vocês já viram isso. E se aquela outra que canta menos que ela tem a oportunidade de cantar, ela faz de tudo para apontar os erros. Poxa, vocês não repararam como que fulano desafinou cantando aquela música? Não é assim? Como que ciclano errou cantando aquela música, rapaz? Poxa, mas eu cantei no ensaio e ficou tão melhor. E muitas das vezes, as pessoas, não fisicamente, mas através de palavras de menosprezo, fazem propositadamente a questão de ferir a outra, para tomar a posição da outra. É como se aquele cargo fosse algo dela. É como se aquele microfone fosse dela, como se aquele violão fosse dele, é como se aquele teclado fosse dele e não do Senhor. Então eu quero usurpar, eu quero matar, eu quero ferir, eu quero mostrar que eu sou melhor. Queridão, se você é melhor, você pode ter certeza que quando chegar a hora vai ser seu. Agora, com tais atitudes, você mostra que não é o melhor. Nem de perto isso. Você só mostra que você não tem a mínima capacidade de liderar nada. Nem pegar no microfone. Você não precisa ter pressa. Você não tem que ter urgência de resolver, de fazer nada. E Davi sabia exatamente disso. Então, olha, eu estou aqui como servo de Saul. Eu vou cuidar de Saul. E Davi, ele cuidava das armas de Saul. Então, toda vez que Saul
ia para a guerra, Davi ia lá e carregava. Eu fico imaginando o que passava na cabeça de Davi, né? Mas eu creio que o que mais se passava na cabeça de Davi é: eu tenho que aprender com esse homem. Eu tenho que aprender. Eu preciso aprender. E quando ele carregava aquelas espadas e escudos pesados, ele estava: eu preciso aprender, eu tenho que ver como que é uma batalha, eu tenho que ver como que é uma guerra. Porque se eu me declarar rei hoje, eu jamais vou ter experiência, jamais vou ter sabedoria. Não preciso antecipar nada, não queira antecipar nada, querido. Porque se você antecipar, você pode não ter experiência para isso. E quando se ficar diante da primeira batalha, você vai cair de joelhos, porque você não estava preparado. Então a primeira coisa que Davi fez foi: eu vou olhar para Saul, eu vou tirar o melhor de Saul, eu vou me espelhar naquilo que melhor Saul tem, e eu vou servi-lo com o meu melhor. Agora, o mais interessante e curioso é que enquanto Davi trabalhava para Saul, ele continuava trabalhando e cuidando das ovelhas. É interessante isso. A Bíblia diz que ele ia lá, cuidava de Saul, e saía correndo e ia para o pasto cuidar das ovelhas. Poxa, peraí, eu sou auxiliar de Saul, do rei. Por que eu vou cuidar de ovelha? Porque Davi amava ovelhas. Davi, ao invés de apontar as falhas, tratou de cuidar de Saul. No livro de Samuel, capítulo 16, versículo 21 e 23. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 21 e 26. Assim Davi veio a Saul, esteve perante ele e o amou muito. Você quer ter a sua liderança respeitada um dia? Ame os seus líderes. E quando eu falo de amar somente a sua liderança, eu não falo só a sua liderança pastoral, diaconal, de obreiros, de ministério de louvor, de humildes. A Bíblia nos fala também claramente: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Toda liderança sobre nós estabelecida tem que ser amada. Então, Davi amou Saul e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Talvez se fosse um irmão de Davi no lugar de Davi, se fosse Eliabe, ele falava: vai, espírito mau, vai, pega ele, envergonha ele. Mas Davi não. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Então, outras características que eu encontro em Davi é: Davi tinha paciência para esperar o tempo certo, e Davi tinha compaixão. Outras duas características muito importantes de um grande líder: ter paciência e compaixão. Uma outra grande característica que eu confundo muito, eu vou ser sincero para vocês, ainda mais com sono, mas eu confundo muito. Se o que Davi teve diante de Golias foi coragem ou fé? Eu tenho essa dúvida. Talvez um dia a gente conversando sobre isso, explique, pastor, porque eu tenho uma séria dúvida. Se o que Davi teve foi coragem de enfrentar Golias, mas eu me atrevo a dizer, mesmo sem o Senhor ter confirmado, mas eu me atrevo a dizer que o que Davi tinha em seu coração era a certeza de que ele seria rei. Era a certeza de que o que Deus prometeu para a sua vida se cumpriria. Então poderiam se levantar 300 Golias, ele derrubaria um por um, porque aquele que prometeu era fiel para cumprir. Aleluia. Então Davi sabia que podia partir para cima de Golias, porque ele não morreria. Aleluia. Você não vai morrer, querido. Se nessa noite, se durante esses dias tem se levantado Golias sobre a tua vida, eu quero dizer que você não vai morrer, você vai triunfar, porque o Deus que te prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Glória a Deus. Então Golias se levanta zombando de Deus, zombando do povo de Deus. E Davi chega lá e fala assim: quem é esse? Quem é esse camarada? Quem é esse incircunciso que se levanta?
para blasfemar contra Deus. Deram armas, deram aparatos para Davi. Davi abriu mão de tudo aquilo e foi apenas com uma pedrinha e uma funda em suas mãos. Uma pedrinha e uma funda debaixo da promessa de Deus vira um tanque de guerra. De repente o que você tem na sua mão é exatamente isso, uma pedrinha e uma funda nessa noite. E de repente você se sente limitado por ter apenas isso. Mas eu quero dizer, se você tem isso, e se você tem a promessa, você vai triunfar diante desse gigante. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quantos de nós temeríamos uma luta contra um anão? Mas Davi não temeu aquele gigante. Davi foi crescendo, e com isso crescendo, eu fico imaginando assim, ele foi ungido rei. Ele derrotou um gigante que ninguém queria derrotar, todos tinham medo, ninguém ia conseguir derrotar. Ele foi lá e venceu o gigante. Essa seria a oportunidade? Essa seria a hora de se declarar e se programar rei de Israel? Era o momento exato, cara. Ele fez um golaço aos 48 do segundo tempo, e esse é o momento de cantar a vitória. Mas Davi continuou servo de Saul, porque ele sabia que a hora ainda não era chegada. Queridos, Deus, Ele não conta com covardes. Se Deus te chamou para a guerra, se Deus derramou sobre a tua cabeça unção com óleo, se Ele te prometeu, se levante nessa noite para enfrentar esse gigante que tem te atormentado. Se levante. Não aceite intimidações. Não aceite a intimidação do gigante que se levanta sobre a tua vida nessa noite. Eu falo isso em várias áreas da tua vida. Talvez na área financeira. Eu tenho vivido isso. Golias tem se levantado e tem tentado gritar aos quatro cantos na minha área financeira. E se eu olhar para a minha carteira, eu acho que é exatamente a figura da funda e da pedra que está lá. Tem nem um canivete. E talvez a funda e a pedra já tenha empenhado. A coisa está... Mas eu profetizo nessa noite que Golias vai cair. Aleluia. Talvez o teu desafio seja de saúde, de ordem sentimental, de ordem familiar. Quantos gigantes, quantos Golias não têm se levantado sobre a tua vida? Mas o óleo que foi derramado sobre a tua cabeça te garante vitória. A diferença está em você acreditar nisso ou não. Então eu creio que Davi teve coragem e fé, porque ele sabia que aquele gigante não o derrotaria. Então se Deus te prometeu algo, por mais que pareça difícil, mas se Deus te prometeu que você alcançaria, não olhe para os obstáculos, não olhe para os intermediários, olhe para o final, que é a promessa se cumprindo, e não tema. Gigantes vão se levantar. Dificuldades vão acontecer, mas se Deus te prometeu, nada vai ser capaz de deter você. Uma outra coisa muito interessante, uma outra característica de liderança interessante em Davi era que Davi, ele era a capacidade de surpreender, sabe? Ninguém espera. Ninguém esperava que o mais franzino do meio de um exército de grandes homens, um garoto, uma criança de 14 anos de idade, fosse se levantar e falar: olha, eu mato esse gigante. Surpreenda. Talvez nessa noite o que falte para você conquistar aquilo que Deus te prometeu é surpreender, ousar um pouco mais. Seja ousado, porque a palavra te garante ousadia. Seja ousado. Não, mas existem pessoas mais capacitadas que eu. Não, existem pessoas melhores que eu. Poxa, eu estou com sono. Mas ouse. Porque se Deus está contigo, você é capaz. Não imponha limitações para o teu Deus. Você pode até entender as tuas, mas se você olha para o lado e vê Deus com você, não tem limites. Deus, quando escolheu Davi, surpreendeu até mesmo o profeta.
Porém, crer que debaixo da unção de Deus eu posso surpreender o profeta, posso surpreender os meus pais, eu posso surpreender os meus amigos, eu posso surpreender os meus familiares, eu posso surpreender aqueles que geraram expectativas negativas ao meu respeito. Eu vou surpreender. Surpreenda nessa noite, ouse surpreender aqueles que te menosprezam, ouse surpreender aqueles que falaram que você não ia dar certo, ouse surpreender aqueles que falaram que o Ministério do Novo Tempo ia fechar, não ia dar certo. Ouse surpreender. Queridos, Saul morreu. Só que antes de Saul morrer, ele se voltou contra Davi. Todos sabem disso, né? Ele perseguiu Davi para matar Davi. Ora, ele ficou sabendo que Davi seria o novo rei de Israel, e ele não queria abrir mão do trono de jeito nenhum para Davi. E Saul esteve nas mãos de Davi para que Davi matasse Saul. Só que Davi não quis matar Saul. Sabe por quê? Porque ele não queria que o sangue de um ungido fosse derramado nas suas mãos. Mas acima de tudo, Davi sabia que a grande obra e a grande promessa que Deus tinha na vida dele não começaria com a morte de alguém. Não começaria com a morte de sua liderança. Não começaria com a morte daquele homem que o ensinou, que o amou, que o cuidou. Eu fico imaginando que motivos não faltaram para que Davi matasse Saul, porque Saul tentou matar ele diversas vezes. Mas ao contrário de tentar retribuir, Davi amou Saul. Talvez nessa noite Deus está te dizendo: ame os teus inimigos. Ame aqueles que se levantam contra ti para tentar te ferir. Ame aqueles que se levantam contra ti para tentar tirar de você aquilo que é seu por direito. Mas por que eu tenho que amar essa pessoa? Por que eu tenho que amar tal pessoa? Porque faz parte do coração de um grande líder. Faz parte do coração daquele que tem um coração segundo o coração de Deus. Amar até mesmo os seus inimigos. Então, queridos, o sangue de Saul não foi derramado pelas mãos de Davi, e sim pelos inimigos de Israel. Então Saul morreu, o trono estava vago. Então essa seria talvez a grande oportunidade. Poxa, ele esperou tanto tempo para isso. Então essa é a chance, essa é a oportunidade de ter aquilo que é seu por direito. Mas ele se levanta Isbaal, o filho de Saul, dizendo: olha, eu não reconheço essa unção de Saul sobre a vida de Davi, e ele não é o rei de Israel. Talvez você tenha chegado tão perto de se sentar na cadeirinha. Talvez você tenha chegado tão perto da sua bênção, de conquistar aquilo que Deus reservou para você. E quando chegou o momento, alguém tomou a sua frente e assentou-se num lugar que era reservado para você. Eu fico imaginando que talvez muitos de nós murmurariam, mesmo de joelhos, chorando, né? Quantas vezes não acontece isso conosco? Enfrentamos uma fila muito grande para conseguirmos conquistar alguma coisa. E quando chegamos tão perto daquilo acontecer, outras pessoas passam à nossa frente e tomam o nosso lugar. Davi, ele tinha que esperar um pouco mais. Davi, ele esperou 7 anos para ser coroado. 15 anos para ser coroado rei de Judá. E mais 7 anos para ser coroado rei de Israel. Foram um total de 22 anos de espera. Talvez você esteja apressado porque a sua bênção tem demorado 1 ano, 2 anos, 3 anos. Davi esperou 22 anos. Davi tinha entre 14 e 17 anos quando foi ungido e esperou 15 anos para ser rei de Judá. E mais 7 para ser coroado rei de Israel. Um total de 22 anos de espera. Então por que se desesperar? Nessa noite Deus manda você acalmar o teu coração. Nessa noite Deus manda você descansar nele. Aleluia. Não é o Hernani que fala, é a palavra de Deus. Descansa nele, porque o que é teu vai se cumprir. Aleluia.
podem tentar passar à sua frente, podem apontar pessoas, humanamente falando, até mais capacitadas que você. Reis podem pelejar contra você, grandes exércitos podem pelejar contra você, grandes gigantes podem se levantar contra você. Mas Deus manda te dizer: espere, porque toda promessa passa pela prova do tempo. E durante a prova do tempo nós temos duas escolhas: ou desistimos da promessa, ou desacreditamos totalmente na promessa, ou nos preparamos e nos capacitamos e trabalhamos e cuidamos daquilo que é de Deus, para quando a promessa chegar eu estar totalmente apto e pronto para reinar e viver tudo aquilo que Ele prometeu sobre a minha vida. Ou vou me acovardar e deixar com que as promessas de Deus se frustrem. Sim, você, não Golias, não Saul, não Esbaal, ninguém é capaz de impedir uma promessa de Deus se cumprir na sua vida, a não ser você mesmo. Você pode ser o maior rei de Israel, como foi Davi, simbolicamente falando. Você pode alcançar o maior ápice da sua vida ministerial, ou financeira, ou familiar. Ou você mesmo pode se autodestruir, se autoflagelar. A diferença está em você acreditar naquilo que Deus te prometeu ou não. A diferença está em você enxergar além do gigante. A diferença está em você enxergar além do Golias. A diferença está em você enxergar além do tempo, além dos anos que se passaram. Talvez hoje você olhe no espelho e chegue à conclusão de que você perdeu o melhor da sua vida, o melhor da sua força, o melhor da sua juventude, o melhor da sua sabedoria, o melhor da sua saúde. E talvez você mesmo esteja limitando e afastando você daquilo que Deus prometeu para a tua vida. Mas nessa noite o que eu tenho para te falar é que o óleo continua sendo derramado sobre a tua cabeça. Aquele mesmo óleo que um dia te ungiu, aquela mesma profecia que um dia foi levantada sobre a tua vida, que você iria reinar e que essa promessa se cumpriria na sua vida. Esse óleo ainda está fresco sobre a tua cabeça. Basta você acreditar. Glória. A cadeira está lá, à sua espera. Sim, talvez vão surgir Golias, vão surgir desafios. Pessoas talvez vão passar à sua frente. Sim. Mas aquele que espera em Deus, firme na promessa, quando ele chega no momento certo e senta, ninguém tira, porque é seu por direito. Glória a Deus. Davi tinha tanto entendimento sobre esperar e sobre ter paciência. Para fechar, Salmos capítulo 40. Olha o que ele diz. Salmos capítulo 40. Talvez nessa noite a palavra que eu mais tenho repetido aqui é espere. Enquanto espera, trabalha. Cuide das ovelhas. Vamos lá. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Olha o que Ele te diz: firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um novo hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitos são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se pode contar. Diante de ti, se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Os pensamentos de Deus são maiores que os meus. Os pensamentos de Deus são maiores do que os seus. O que Deus tem para ti é infinitamente maior. O que te espera é infinitamente maior. Confie no Senhor. Espere no Senhor. E restabeleça a marca da promessa dele sobre a tua vida.
e volte a sentir o doce cheiro do azeite sendo derramado sobre a tua cabeça. Aleluia. Que o azeite da unção do Senhor, que um dia foi derramado sobre a tua vida, sobre a tua cabeça, volte nessa noite a escorrer sobre a tua testa. Oh, meu Deus. Aleluia. Oh, Aleluia. Senhor. Aleluia. Muito azeite seco. Tinha muito azeite cheirando a velho, sabe? O azeite, quando ele envelhece, ele começa a perder o seu mais precioso perfume. E existem pessoas aqui nessa noite que talvez o azeite que ainda restou sobre a sua cabeça fosse exatamente esse azeite antigo, esse azeite velho. Porque você mesmo matou muitas das promessas e você mesmo se acovardou diante de gigantes e diante de situações. Então talvez o azeite já tenha secado na sua fronte. Talvez você não sinta mais esse azeite escorrendo sobre a tua testa, mas o que Deus manda te falar nessa noite é que está descendo sobre a tua vida um novo azeite, uma nova unção, uma nova unção sobre a tua vida, sobre o teu ministério. Sinta novamente o frescor desse azeite que Deus derrama sobre a tua vida nessa noite. Ele está renovando a sua promessa sobre a tua vida. Ele está renovando os teus sonhos, as tuas esperanças e as tuas expectativas, para que você passe a olhar para o gigante de uma forma totalmente diferente, para que você possa olhar para os teus inimigos de uma forma totalmente diferente. Deus, Ele quer renovar nessa noite sobre a tua vida a promessa que um dia Ele te fez. Ele não te chamou para estar aí prostrado. Ele não te chamou para se conformar com um pouco. Ele te chamou para reinar. Sinta o azeite sendo derramado sobre a tua vida nessa noite. Um azeite fresco. Um azeite novo. Oh, meu Pai. Queridos, eu procuro ter muito cuidado com essas coisas e tenho até medo, mas quando eu falava, eu estava sentindo o cheiro de azeite envelhecido, sabe? Eu senti o cheiro de azeite envelhecido. Significa promessas morrendo, esperanças morrendo. Deus, Ele manda dizer para você que Ele não esqueceu da unção que Ele derramou sobre a tua vida. Ele não esqueceu daquilo que Ele te prometeu. Ele não esqueceu daquilo que Ele planejou sobre a tua vida. E Ele nessa noite, para restabelecer os sonhos que você mesmo deixou de sonhar, para trazer novamente a esperança no teu coração e para mostrar a fidelidade dEle sobre a tua vida, Ele está derramando um azeite novo sobre a tua cabeça. Glória a Deus. Aleluia. Você pode sentir cheiro de azeite fresco descendo sobre a tua cabeça. São as promessas de Deus sendo reatadas sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa. Azeite novo, azeite novo, azeite novo da unção de Deus sobre a tua vida. Sonhos sendo restaurados, promessas sendo restabelecidas, trajetórias sendo reconstruídas. Oh Deus, eu quero sentir esse cheiro de azeite novo. Eu quero sentir esse cheiro de nova unção cair sobre a minha cabeça, Deus. Porque os anos foram tão cruéis, foram tão difíceis, tantas lutas, tantos gigantes, tantas batalhas, ó Deus, que muitas das vezes nos esquecemos que o Senhor nos prometeu, e tudo aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre.
passando e nos esquecemos da tua unção sobre a nossa vida. Uma unção que não é revogada, não é retirada, porque foi estabelecida por ti. Oh Deus, então para que venhamos lembrar, derrama o teu azeite sobre as nossas cabeças. Restaura conosco a aliança, Senhor, se foi perdida em algum momento. Restaura a esperança, restaura a promessa, restabeleça o teu reino, Senhor, sobre as nossas vidas. Restabeleça a tua unção sobre as nossas cabeças. E que venhamos a entender de uma vez por todas, ó Pai, que somos povo teu. E tu nos escolheu, ó Pai, tu nos ungiu. Então nós temos que crer, e trabalhar, e confiar, e cheirar a ovelha, e trabalhar, e acreditar. Oh Deus, quero te agradecer, ó Pai, porque eu já posso sentir o teu cheiro de azeite sendo derramado. Eu já posso sentir, ó Pai, os sonhos sendo restabelecidos, rumos sendo restabelecidos, diretrizes sendo restabelecidas. Porque nessa noite o Senhor desceu sobre a minha cabeça e sobre a nossa cabeça um azeite novo. Restabeleceu a marca da sua promessa, Pai. E temos a convicção de que tudo aquilo que o Senhor prometeu para cada um de nós será cumprido. Porque o Senhor não volta atrás na sua palavra. E queremos aqui estabelecer, ó Deus, que pela nossa parte continuaremos trabalhando e cuidando das suas ovelhas, e trabalhando e cuidando daquilo que é teu, e fazendo a nossa parte, para que no momento certo e adequado, no qual o Senhor julgar, que a tua bênção venha descer sobre a nossa vida, e que venhamos a estar completamente aptos a merecer, ó Pai, o cumprimento de cada uma das suas promessas. Em nome do teu Filho amado Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Pastor, obrigado. Queridos, desculpem qualquer coisa. Que Deus venha abençoar a sua vida nessa noite. Deus, Ele, ainda essa noite, Ele vai te mostrar novos rumos. Se é que já não está mostrando. Novas trajetórias. Você vai sentir novamente o cheiro do azeite. Amém? Você crê? Você crê? Amém. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe tua casa, teu ministério.